No caso de Portugal, temos, por exemplo, que nós podemos falar em plataforma continental associada às ilhas, associada ao arquipélago dos Açores e associada ao arquipélago da Madeira, que é um conceito que, em termos científicos, não faz minimamente sentido. As ilhas, crosta de natureza oceânica pura, não têm, com certeza, plataforma continental na acessão científica. No entanto, a Convenção das Nações Unidas prevê, o artigo número 121, número 2, prevê que as ilhas são, para todos os efeitos, tratados como qualquer outra porção de terra ou território. O que quer dizer que nós o que temos que mostrar é que os outros critérios, para além daqueles critérios de natureza de crosta, são verificados nessas áreas. E, portanto, abre-se a possibilidade de as ilhas terem extensão da plataforma. De facto, já há casos confirmados dessa extensão, como seja, por exemplo, algum caso das ilhas da Nova Zelândia. Bom, mas este processo, portanto, que levou à criação do conceito de plataforma continental, teve na sua gênese uma questão relativa aos recursos do Fundo Submarino. Foi o potencial, o imenso potencial económico e a necessidade de obtenção de novas fontes de recursos naturais que levou a que o processo de extensão da plataforma continental começasse a ser desenvolvido e fosse, sobretudo, acolhido à luz da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Não estes recursos que estão aqui mostrados neste slide, mas, primeiro, aquilo que eram os recursos a hidrocarbonetos, que foram aqueles que motivaram toda esta corrida e, de alguma forma, algumas descobertas relativas aos nódulos polimetálicos e ao que seria realmente, poderia ser a grande corrida àquela imensa riqueza do fundo que inicialmente se pensava que estava associada aos nódulos polimetálicos. Não deixa de estar, as dificuldades na sua exploração é que têm muitas vezes motivado a que não se possa fazer de uma forma rentável. Mas estes aspectos de recursos económicos que temos aqui, fundamentalmente aqueles que dizem respeito à biotecnologia, estão hoje a abrir um conjunto de novas oportunidades e estão a gerar uma imensa corrida ao oceano, um imenso investimento. Porque, se virem os números que aí estão, são números realmente avassaladores e não estão aí representados os números da maior atividade ligada a toda esta área dos novos produtos derivados do mar, que é a área da cosmética. Estes dados são dados da Universidade das Nações Unidas, são dados de 2008 e o que eu vos posso dizer é que os números associados ao retorno atual das atividades ligadas à produção de produtos de cosmética são mais que toda a soma destes números que aqui se encontram. É realmente um número avassalador, é um número realmente impensável. Bom, e portanto isto cria uma série de novas oportunidades e motiva a que os Estados costeiros se envolvam nestes processos. Esta corrida começa, de facto, com a proclamação de Truman, em 1958, e depois com a Convenção de Genebra, em que consagrava já o conceito de plataforma continental no âmbito convencional e consagrava associado à capacidade de exploração dos fundos oceânicos. O que isto quer dizer é que os Estados teriam direito à plataforma continental até onde fossem capazes de o explorar. E esta foi a declaração de Truman. Truman declarou que era, com a plataforma continental dos Estados Unidos, toda a área que estava junto às suas costas ou era prolongamento dela e que se estendia até onde eles fossem capazes de o explorar. Ora bem, esta definição de plataforma continental e aquilo que era a tendência de anexação dos territórios por parte dos países mais capazes, por parte daqueles que tinham maior capacidade e também eram os mais desenvolvidos, levantou alguma preocupação no seio da comunidade internacional e levou a que o embaixador de Malta, o Arthur Pardo, fizesse uma declaração em 1967 junto das Nações Unidas, em que apelasse à Constituição, em que apelava à Constituição do conceito do património comum da humanidade. No fundo, o que o Arthur Pardo dizia era que importava fixar até onde é que os Estados poderiam estender a sua soberania, portanto, até onde é que os Estados exerciam direitos soberanos quer sobre a água do mar, quer sobre o solo marinho, para saber o que é que restava para além disso e, portanto, passava a ser património comum da humanidade, que depois seria explorado à luz de princípios e debaixo de uma autoridade que veio a ser mais tarde constituída, que é a International Seabed Authority. Portanto, essa declaração de Pardo, de facto, a declaração do Arthur Pardo é
acompanhada de um trabalho notável, de uma primeira versão da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Nós tivemos a oportunidade de ajudar, fomos às Nações Unidas, fizemos uma cópia integral de todos os registros dos trabalhos iniciais, ainda antes da terceira conferência, e lembro perfeitamente, um dos registros era a constituição do grupo que trabalhava com o árbitro de par. O árbitro de par trabalhou com 70 juristas que o auxiliaram a preparar a primeira versão da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. E o texto inicial foi modificado em algumas partes, e o que é curioso é que aquelas partes que foram modificadas, e foram modificadas da forma como o árbitro de par o tinha inicialmente, são aquelas que hoje mais problemas estão a levantar. Eventualmente esses problemas não se poriam se o texto inicial tem ficado como realmente tinha sido a proposta de Malta. Bom, portanto, a terceira conferência decorreu até 1982. Em 1982, em Montego Bay, é aberta para a assinatura a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que vai entrar mais tarde em vigor em 1994. E com ela aparece então a necessidade da fixação dos limites finitos para a plataforma continental. E estes limites finitos para a plataforma continental, depois de aplicados os tais conceitos de extensão das 60 milhas a partir do pé do talude continental, ou de uma distância que tem a ver com o 1% da espessura das rochas sedimentares, uma distância medida também a partir do pé do talude continental, essa extensão pode-se fazer até 350 milhas das linhas de base ao normal, ou uma distância de 100 milhas para além da batimétrica, ou seja, da profundidade dos 2.500 metros. O que isto quer dizer é que abre a possibilidade de se a batimétrica, portanto, a linha, o lugar geométrico dos pontos que têm 2.500 metros de profundidade, estiver para além das 350 milhas, abre a possibilidade aos Estados de a sua extensão exceder as 350 milhas. Em praticamente todos os casos, acho que com exceção daquilo que sejam as cristas submarinas, que ficam fora desta possibilidade e que são limitadas até apenas às 350 milhas. Bom, as cristas submarinas e as elevações oceânicas são algo que tem um conceito muito próprio da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e que a sua definição é uma definição extraordinariamente complicada e é dos pontos mais debatidos no âmbito da Comissão de Limites da Plataforma Continental. No entanto, nós já temos resultados de alguns processos de extensão e, em alguns processos de extensão, de facto, ela processou-se bastante para além das 350 milhas, como foi o caso da Austrália e da Nova Zelândia. No fundo, o que está em causa, quando estamos a falar da extensão da plataforma continental, é obter este aumento dos direitos